O Tribunal de Contas do Amazonas divulgou nesta quinta-feira que vai publicar os salários e os benefícios dos 640 servidores da ativa e também dos inativos e pensionistas. Desde o dia 16 de maio, o TCE já cumpre a lei de acesso à informação, porém disponibilizando pela internet apenas os valores dos salários por cargos. O TCE do Amazonas passa a ser o 4º Tribunal de Contas do país a divulgar os salários nominalmente. O levantamento dos números já foi solicitado pelo presidente Érico Desterro, mas ainda não tem uma data definida para a divulgação. Você já deve ter percebido que em dias muito quentes, algumas regiões aqui em Manaus parecem estar com as temperaturas mais elevadas do que em outros bairros. Essa sensação de calor intenso é um fenômeno conhecido pelos especialistas como ilhas de calor. Um estudo que ainda está em andamento revelou que aqui em Manaus as temperaturas realmente são mais elevadas na zona centro-oeste. Os termômetros já marcam 34 graus, sinal mais do que evidente que o verão já começou e veio com tudo no Amazonas. Naná já até triplicou as vendas de picolés. Estou vendendo muito, chega a vender 100, 200 picolé por dia, a expectativa é vender muito mais. E nas ruas não tem jeito, sobrou muita reclamação do calor intenso. O jeito é se proteger como pode e se refrescar quando dá. Tá muito quente. Tem jeito de comprar picolé? Com certeza. Com a falta de árvores, a sensação de calor em algumas regiões da cidade é mais intensa, fenômeno que os especialistas chamam de ilha de calor. Só para se ter uma ideia, as temperaturas nessas regiões podem chegar até 8 graus acima da média. Este meteorologista faz o alerta: falta arborização na capital. Ele é responsável por um estudo que identifica os pontos onde acontece um fenômeno. A ideia é a gente nortear e criarmos mapas de aquecimento na cidade de Manaus, que possa nortear as políticas públicas a melhor planejar aonde deve plantar e arborizar. E esses mapas vão mostrar quais são as regiões mais quentes de Manaus. O resultado parcial da pesquisa apontou a zona centro-oeste como principal área que concentra ilhas de calor, como Chapada, Dom Pedro e Alvorada. Você tem uma região que modificou, retirou a parte vegetada, que era floresta ou algum parque, e substituiu por um asfalto, concreto, edifícios, isso vai modificar o balanço de energia, vai reter mais calor, mais energia e consequentemente, aumentar a temperatura da superfície. Todos os dados levantados na pesquisa vão servir de base para o plano diretor da cidade. E o calor vai continuar nos próximos dias em praticamente todo o estado. Confira os detalhes da previsão no mapa. Nesta sexta-feira não há previsão de chuva em Maués. O céu terá poucas nuvens e as temperaturas variam entre 22 e 29 graus. No município de Eirunepé também a previsão é de tempo bom, com mínima de 22 e máxima de 30 graus. Na capital, o sol predomina com poucas nuvens nesta sexta-feira. O dia começa com mínima de 24, mas a máxima pode chegar aos 34 graus. E nesses dias mais quentes é importante ficar atento a um perigo que está à solta nos céus da capital, mas nem todo mundo toma o devido cuidado. Estamos falando de uma brincadeira que atrai a garotada, principalmente em época de férias e aos fins de semana. Mas os especialistas alertam para os riscos na hora de soltar o papagaio ou pipa, como também é conhecida. Céu limpo e dia quente, combinação perfeita para uma das brincadeiras mais antigas e preferidas dos meninos. É legal, mas vocês que tem para divertir aqui, nós, né? Papagaio ou pipa, esse brinquedo feito de tala de palmeira, papel e linha, ganha os ares. Dependendo do balanço das mãos, o papagaio sobe e chega às alturas. De longe é possível ver o céu ganhar vida, ficar assim, colorido, e não tem idade certa para brincar. Ficar com o filho que ele gosta e ele pediu, e é fim de semana, né? Trazer a criança para se divertir. É possível encontrar papagaio de todas as cores e até com símbolos de time, de futebol. A brincadeira, além de divertida, fomenta o comércio. No fim de semana, Éder tem emprego garantido vendendo papagaio e linha. R$1,50 papagaio e a linha R$10. E as vendas são boas? São. Mas nessa brincadeira nem tudo é só diversão. A falta de atenção pode ser um problema.
Repare nessa imagem. O menino atravessa a rua no Igarapé do Passarinho, uma das vias principais, sem olhar para o lado. A linha também esconde outro risco, o cerol, uma combinação de vidro e cola utilizada para derrubar os papagaios, uma espécie de competição. No alto, a linha com cerol pode danificar os fios de alta tensão e causar acidentes. Nas ruas, a mesma brincadeira também pode ser até fatal. Wilson conta que já sofreu 3 acidentes. A linha com cerol deixou cicatrizes no rosto. Dia de domingo, o motoqueiro fica esperto que dia de domingo é perigoso linha de papagaio. Não há uma estatística precisa, mas segundo levantamentos da Abram, Associação Brasileira de Motociclistas, acontecem cerca de 100 casos por ano no Brasil de acidentes envolvendo linhas com cerol, sendo que 50% dos casos são considerados graves e 25% fatais. Esse médico explica o perigo. No ano passado, 2 pessoas morreram vítimas de linha com cerol em Manaus. Geralmente acomete pescoço e membros, com acometimento de vasos importantes, da artérias importantes, no pescoço e nos braços. O paciente pode até ir a óbito por causa de sangramento, sem chegar ao hospital a tempo. O uso desse dispositivo de segurança já é exigido em vários estados. O aparador de linhas evita o contato da linha com o condutor do veículo e, segundo especialistas, pode salvar vidas. Mas nem todo motociclista usa o acessório e esse risco de acidentes aumenta nessa época do ano. Uma navalha, na verdade, né? É uma verdadeira navalha. Ficar atento, né? Confira o que foi destaque nesta edição do Band Cidade. Corpo de taxista assassinado durante o assalto na capital é enterrado sob protestos dos colegas. A prisão do principal suspeito pelo crime na noite de ontem mobilizou dezenas de taxistas em frente à delegacia, que revoltados queriam fazer justiças com as próprias mãos. Esta tarde, a Polícia Civil apresentou mais um acusado de participação no crime. Mais 8 bairros da Zona Centro-Sul serão atendidos pelo programa Ronda no Bairro. 600 policiais vão atuar na área em 138 viaturas. A região é a terceira a receber o reforço policial. Há uma semana, o programa também foi lançado na Zona Leste, onde os moradores afirmam que aumentou a sensação de segurança. Especialistas alertam para os riscos do cerol, uma mistura de cola e vidro usada nas linhas nos papagaios. Uma brincadeira divertida, mas que se torna perigosa e pode até provocar acidentes fatais. Só no ano passado, 2 pessoas morreram vítimas de linha com cerol em Manaus. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, até amanhã.